Meu nome é Eduardo e eu trago ministrações para o seu dia a dia. Nesse momento eu vou compartilhar uma ministração que eu tive durante o Réveillon passado. Se trata de uma visão, a visão da montanha. Tudo começou quando, por costume, eu fui fazer a minha oração de Ano Novo. Eu sempre costumo passar a virada do ano em oração, passar a virada do ano no meu secreto com o Senhor, porque eu considero Jesus a pessoa mais importante de todas para mim. Então, eu gosto, sinceramente, eu gosto de passar o tempo, de passar a virada do ano com o Senhor. E 11h30 aproximadamente, eu comecei esse devocional específico de virada do ano. Comecei a orar, comecei a cantar louvores, comecei a bendizer ao Senhor, comecei a meditar, a refletir. E assim foi, até chegar os minutos que antecederam a virada do ano. Quando estava se aproximando, eu contei 10, e agora, Espírito Santo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Até aí estava tudo muito legal, tudo muito emocionante, como um devocional. No momento onde eu comecei a interceder pelo meu ano de 2023, exatamente nesse momento, com orações e súplicas e de apresentação das minhas petições ao Senhor, eu comecei a subitamente ter uma visão e me apoderei de uma experiência que há muito tempo eu não tinha. Essa é a visão da montanha, porque gradativamente eu era anexado, eu era colocado dentro de um cenário onde havia uma enorme montanha diante de mim. Uma montanha onde o seu pico tinha neve e até o seu topo haviam muitas rochas grandes. E eu estava diante dessa montanha. O seu pico estava muito distante de mim e eu podia contemplar cada detalhe dessa montanha. Comecei gradativamente a caminhar por essa montanha. Então eu senti algo diferente dentro de mim. Senti como se eu estivesse não apenas tendo uma visão, mas como se eu tivesse de fato conscientemente diante dessa montanha. Eu comecei a sentir o vento que circulava nesse lugar. Comecei a sentir a temperatura desse lugar, porque estava frio, já que havia gelo em cima do seu topo. As rochas eram grandes e o barulho era de assovio de vento. Eu ia subindo, aos poucos e me questionava: Senhor, não vou conseguir subir esta montanha? Não tem como. Mas segui subindo e subindo, metro por metro. A cada momento que passava, parecia que ficava mais difícil, ficava mais complicado, ficava mais desafiador subir. E quem pratica montanhismo sabe que existe um mal chamado mal da montanha. Quanto mais vai escalando a montanha, mais o ar começa a ficar escasso, fica difícil respirar. É difícil respirar porque a pressão atmosférica em cima de uma montanha, ela é muito maior do que a pressão atmosférica aqui. E eu podia contemplar, eu podia sentir tudo isso em mim mesmo. E seguia subindo. E estava desafiador, estava difícil, mas ali eu não podia contemplar com os meus olhos, eu não podia enxergar, eu não podia sentir a presença do Senhor, mas eu sabia que o Senhor estava me guiando ali naquele momento. Então eu comecei a ficar muito triste. E comecei a chorar um pouco. Enquanto eu chorava, eu seguia dentro da visão ainda,
lembrando que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Chorando agora, eu subia a montanha, me agarrava nas pedras e colocava um pé distante do outro e me arrastava quando era necessário. E com o ar rarefeito, era difícil respirar, eu seguia as dificuldades me pressionando e estava tudo muito complicado, mas eu já conseguia vislumbrar o topo dessa montanha. Eu já conseguia vislumbrar o que havia lá em cima, naquele topo nevado que eu tanto queria chegar. E ali, dentro daquele cenário, dentro daquela visão, eu estava apossado de um desejo muito grande. Eu estava apossado do desejo de chegar no topo dessa montanha. Essa montanha, claramente, é uma referência aos objetivos pelos quais eu estava orando. Eu seguia escalando. O ar seguia rarefeito. Era difícil. Mas eu estava dentro daquele cenário, eu fui anexado dentro daquele cenário e eu não podia retroceder. Eu estava sendo impulsionado por algo mais forte do que eu. Eu não estava tendo a visão estava me tendo. Eu queria chegar no topo, eu vou chegar no topo. Então depois de muita dificuldade, depois de muito perrengue, depois de muito ar negligenciado, porque era difícil respirar, eu podia contemplar aquele céu nublado, aquele topo gelado. E eu segui. Agora falta pouco, já cansado. Enfim, eu alcancei o topo. Pude contemplar o mundo e a sua vastidão, civilizações, acontecimentos, o ciclo da vida. E quando isso aconteceu, eu senti, eu não vou dizer que eu ouvi de forma audível, mas eu senti um sopro dentro de mim, me trazendo uma instrução muito forte. Ok, tu chegou ao topo. Esse aqui é o topo. Contempla tudo que tem aqui em cima. Nota tudo que tem aqui em cima. Viu como foi difícil chegar aqui em cima? Viu como foi desafiador chegar aqui em cima? Viu as dificuldades que tu passou? Então, mais uma vez, a instrução se apoderou de mim. Agora, Eduardo, agora desce. Porque o sentido de tudo isso daqui não está em chegar aqui em cima, mas está no trajeto até aqui. E, sinceramente, eu fiz essa cara que eu tô fazendo no momento. Fiquei sem reação. Não sabia o que falar. Não sabia o que pensar. Não sabia o que expressar. E uma vontade muito grande de chorar começou a aflorar dentro de mim. Uma vontade muito imensa de chorar. E eu comecei a chorar. E eu chorei muito. Caraca. Todo esse trabalho. Caraca, todos esses desafios. Caraca, todos esses obstáculos para chegar aqui em cima e receber a instrução de voltar, porque o sentido está no trajeto e não na finalidade. Fica a reflexão. Fica o questionamento. Será que você não está gastando energia exacerbada, colocando o foco no topo da montanha e não está esquecendo de aproveitar o processo no qual Deus te inseriu? Será que você não está esquecendo de celebrar as pequenas etapas, os pequenos processos da sua vida? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.